Olá, pessoal! Bem-vindos! Gostaríamos de apresentar a nossa aula de imunologia, que tem como assunto a imunidade inata. Vamos lá? Mas o que é imunidade? A imunidade é o mecanismo de defesa do nosso corpo, que age por meio de uma resposta integrada e ordenada de suas células, servindo para distinguir aquilo que é próprio do organismo e o que não é, e para eliminar qualquer agente agressor sem gerar danos para o corpo ou seus tecidos, visando manter a homeostase, ou seja, promover o equilíbrio entre os processos físicos e químicos do ambiente interno corporal. A imunidade pode ser dividida entre inata e adaptativa. A imunidade inata tem uma origem primitiva e realiza uma resposta mais rápida, com menor especificidade, ou seja, é mais geral, e tem um repertório mais restrito, sem produzir memória imune. Enquanto a imunidade adaptativa tem origem mais tardia, realizando uma resposta mais lenta e mais específica, além de conter células com repertório mais amplo e ser capaz de gerar a memória imune. O tema da aula de hoje é a imunidade do tipo inata, que representa a resposta imune que temos desde o início da vida. Ela está pronta no nascimento e é a primeira barreira de proteção do corpo contra o exterior, levando a reparos de tecidos danificados. Esse mecanismo não precisa de uma exposição anterior ao patógeno para agir sobre o mesmo. Os componentes da imunidade inata são as barreiras epiteliais, as células inatas e o sistema complemento, que não será abordado nessa aula. A principal barreira epitelial de nosso corpo é a pele, que conta com mecanismos físicos como a descamação, químicos como o seu pH ácido e biológicos como sua microbiota. Outros exemplos são o trato digestório e o trato respiratório. Agora, vamos falar sobre as células que estão envolvidas na resposta da imunidade inata. Os macrófagos e as células dendríticas são conhecidas como APCs, ou seja, células apresentadoras de antígenos profissionais. Os antígenos são fragmentos proteicos, próprios ou estranhos ao corpo, que podem ser reconhecidos por células imunes, podendo então desencadear uma resposta imunológica. Eles são levados e apresentados por essas células aos linfócitos T, ativando então a resposta da imunidade adaptativa. E essas células são as primeiras a ter contato com os micro-organismos e responsáveis por reconhecer corpos estranhos. Os macrófagos eliminam patógenos por meio da fagocitose, que é o processo em que uma célula, por meio de seus receptores, reconhece um patógeno, como uma bactéria, por exemplo, e engloba essa partícula sólida, envolvendo ela em um vacúolo chamado de fagossomo. O macrófago também contém uma organela chamada de lisossomo, onde são produzidos enzimas e moléculas microbicidas como o óxido nítrico e os ROS, ou radicais livres de oxigênio. Após a ingestão do patógeno, esse vacúolo e organela se fundem, formando o fagolisossomo. E a junção desses componentes gera o contato entre as moléculas e destrói o organismo fagocitável. Os neutrófilos e as células NK, ou Natural Killers, estão localizados no sangue e não nos tecidos, como as outras células inatas, e uma vez que a resposta imune é ativada, eles são recrutados para o tecido afetado. Os neutrófilos também são células fagocitárias, atuando para ajudar os macrófagos, e são capazes de produzir ROS e liberar grânulos. Além disso, realizam o processo de netose, ou NET, que consiste na indução da morte de um patógeno por meio da autodestruição do neutrófilo, gerando a emissão de uma rede microbicida de conteúdo intracelular. Já as células NK atuam liberando grânulos citoplásmicos ao redor da célula-alvo, que é perfurada e induzida à apoptose. Algumas dessas proteínas produzidas e liberadas por essas células são as perfurinas e granzimas. Os mastócitos, basófilos e eosinófilos são responsáveis pela produção de moléculas tóxicas para combater os patógenos grandes. Mas como as células inatas detectam agressões?
Isso ocorre através do reconhecimento de padrões moleculares que podem estar associados a patógenos, os PAMPs, ou a danos teciduais, os DAMPs. Os PAMPs são porções estruturais específicas de micro-organismos invasores, como bactérias, vírus, fungos e parasitas, enquanto os DAMPs são moléculas lançadas por células quando essas sofrem lesões. Esse processo de reconhecimento é realizado por receptores presentes nas células que contam com um restrito repertório, gerando uma especificidade limitada para o reconhecimento. Entre os receptores de padrão, aqueles com maior importância são os receptores do tipo TOL, ou TLR, caracterizados como proteínas transmembranares, ou seja, que atravessam a extensão das membranas plasmática e endossômica. Cada tipo de TOL reconhece um tipo de padrão. E um exemplo que temos disso é o papel dos receptores TOL do tipo 6 no combate à infecção pela bactéria Mycobacterium avium. Outros exemplos de receptores de padrão são os receptores do tipo NOD e do tipo STING, presentes no citosol das células. Bom, agora vamos entender como a imunidade inata age. Quando um patógeno, como o vírus, infecta o corpo, os receptores TOL, por exemplo, que estão presentes nas membranas das células inatas, identificam seu padrão molecular, ativando então mudanças conformacionais e moléculas que executarão a resposta imune, sinalizando e assim recrutando outras moléculas do sistema para o tecido, amplificando essa resposta inflamatória em cadeia do sistema imune. É isso! Agradecemos a atenção e esperamos ter te ajudado a compreender um pouco melhor como funciona a nossa imunidade inata.